Apresentados os requisitos da petição inicial, voltamos nesse bloco com a admissibilidade da nossa petição, com a análise se aqueles requisitos foram efetivamente preenchidos. Então, o primeiro passo do processo é o recebimento da petição inicial pelo juízo para que seja analisada a petição inicial. Essa análise passa a ser feita de duas formas. Uma análise formal com relação a requisitos formais da petição inicial, a análise se a petição inicial é apta ou inepta. E, em um segundo ponto, uma análise de mérito, se a petição inicial em seu mérito deve prosseguir ou se ela já deve liminarmente ser rejeitada por improcedência. Então, agora, o que me parece muito relevante é a consideração pelo mérito no âmbito do novo CPC. O artigo 4º garante às partes a rápida solução do litígio com a integral solução do mérito. Portanto, para não julgar o mérito, o defeito deve ser grave, deve ser insanável ou deve ser não sanado pelo autor. É o reconhecimento da jurisdição e do seu serviço jurisdicional fundamental para resolver o conflito que as partes levaram ao Estado como caminho inevitável para a solução daquela pendência. Então não deve o Estado rejeitar por defeitos formais, quando o mais importante não é alguma picuinha defeituosa no processo, mas sim aquele conflito que ensejou a busca pelo judiciário pela solução do conflito. Então esse reconhecimento como norma fundamental das partes ao julgamento do mérito é algo digno de nota. A relevância disso logo de cara com a petição inicial é que qualquer defeito que seja encontrado pelo juiz na inicial deve ser possibilitado ao autor que corrija esse defeito. Então o juiz, entendendo que a petição inicial tem qualquer defeito, ainda que seja incompatibilidade de pedido, que aparentemente seria insanável, o autor deve ser intimado para emendar, para corrigir a petição inicial. Nesse caso específico, abrindo mão de um dos pedidos, por exemplo, ou explicando a sua compatibilidade. Então, o artigo 4º, casado com o artigo 330, garantem ou 321 ainda, garantem ao autor o direito a emendar a petição inicial. Portanto, há uma emendabilidade da petição inicial consagrada ao autor. Os requisitos da petição inicial foram apresentados e as questões de inépcia da petição, quando a petição não serve, não presta, estão apontados no artigo 330. O artigo 330 copia, em linhas gerais, o que temos no artigo 295 do CPC de 73. Então constam lá, não tem segredo nenhum. Dando uma olhada no 330, a gente vê o que fez de bobagem na nossa petição inicial. Mas veja só, mais um ponto de reflexo das normas fundamentais dentro do procedimento e ao longo do procedimento. Ao entender que a petição é inepta e mereça uma correção, o juiz deve indicar precisamente quais são os elementos faltantes. É o que nos diz o artigo 321. Não preenchendo os requisitos dessa petição inicial ou tendo defeitos que dificultem o julgamento do mérito, o autor deve emendar em 15 dias. Mas o juiz tem que indicar com precisão o que deva ser completado. Nos salva daquela situação de apresentarmos aquela petição linda, bem elaborada, feita com carinho, durante semanas, perdendo noites e finais de semana no trabalho com aquela petição inicial, e ao chegar em juízo temos aquele despacho clássico: emende o autor a petição inicial para corrigir o defeito ou para apresentar o elemento faltante. Nós voltamos à petição inicial e lemos, não encontramos defeito. Passamos a algum colega que lê a petição inicial e não encontra defeito. E aí nos resta embargar de declaração de uma decisão inicial que determina a emenda da petição inicial. Uma situação esdrúxula, mas infelizmente muito corriqueira. No âmbito do novo CPC, pelo princípio da fundamentação, que aliás já deveria estar sendo aplicado desde o âmbito de 73, o juiz tem que indicar com precisão qual é esse requisito faltante. Caso a diligência não seja cumprida satisfatoriamente, aí sim o juiz fica livre e deve indeferir a petição inicial. Eu vinha dizendo que o primeiro ponto de análise da petição inicial é com relação aos aspectos formais. Foi isso que eu apresentei. E o segundo ponto é o julgamento do mérito só com a análise da petição inicial, dispensando-se a citação do réu. Isso se dá, é o que acontece no 285A, é na mesma forma do 285A. O juiz dispensa a citação do réu
quando já sabe que, inevitavelmente, aquele pedido vai ser julgado improcedente. Então, imagine que determinado autor ajuize uma ação contra a companhia elétrica do Estado por uma cobrança de determinado encargo na sua conta de energia. O juiz recebe essa petição inicial, cita o réu, que apresenta a sua defesa e a sentença entende pela improcedência do pedido. É matéria de direito, não há necessidade de provas, a sentença é proferida na sequência. Um segundo autor apresenta uma petição inicial com a mesma tese. A companhia elétrica é citada, apresenta a mesma contestação. O juiz, já conhecendo a matéria, apresenta a mesma sentença. O terceiro autor apresenta a mesma petição inicial. O réu apresenta a mesma citação e o juiz a mesma sentença. O que autoriza o 285A do CPC de 73 é que o juiz, num próximo caso, dispensa a citação do réu e já aplica essa sentença que vinha sendo aplicada nos casos anteriores. O artigo 332, que trata da improcedência liminar do pedido, tem a mesma lógica, o mesmo fundamento do artigo 285A, só que mais expansivo, ele abrange situações maiores. O 285A do CPC de 73 trata dos precedentes do próprio juízo. O juízo pode aplicar essa forma de julgar quando ele já decidiu casos anteriores em seu juízo com aquele resultado. Então ele fica dispensado de produzir novos processos dentro daquele seu próprio juízo. O que diz o 332 é que pode o juiz julgar improcedente o pedido dispensando a citação do réu quando houver precedentes. Não só precedentes do próprio juízo, mas precedentes em sentido amplo. Então, quando houver contrariedade à súmula do Supremo ou do STJ, quando o pedido do autor foi contrário ao entendimento firmado em acórdão em recursos repetitivos, ou quando esse entendimento for firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, ou incidente de assunção de competência, que são dois procedimentos travados no tribunal para se formar precedentes de forma coletiva e aplicar aos demais processos também. Vocês têm aulas específicas sobre esse tema. E por fim, quando houver enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Aqui só um destaque por uma curiosidade, né? A lei fala em enunciado de súmula do Tribunal de Justiça, deixando de fora o Tribunal Regional Federal. Me parece que o enunciado do Tribunal Regional Federal teria o mesmo efeito. A lei restringiu e me parece que por engano, por descuido. Acho que dá para essa interpretação ser mais expansiva. Então, fechando. Se a petição inicial trouxer fundamentos que contrariam precedentes formados nos tribunais, o juiz pode dispensar a citação do réu e já julgar improcedente. O mesmo pode fazer o juiz caso reconheça já de cara, já liminarmente, a existência de decadência ou prescrição. É o que nos traz o parágrafo 1º do artigo 332. Recebendo uma petição inicial e entendendo pela decadência ou prescrição, o juiz não precisa citar o réu e já de cara julga improcedente. Mas uma ressalva, esse liminarmente, esse de cara, logo no início do processo, não dispensa a intimação do autor para que se manifeste sobre aquela questão apontada que vai levar à improcedência. Vejam só, não é o que fala o 332. Pelo 332, o juiz poderia, recebendo a petição inicial, já proferir a sentença automaticamente. Só que analisando o Código de Processo Civil como um todo, dentro da sua principiologia, e lendo o processo civil com os óculos da Constituição Federal, como sempre deve ser feito, temos que o princípio do contraditório, consagrado mais claramente no princípio da não surpresa, dos artigos 9º e 10 do novo Código de Processo Civil, fica claro que o juiz não pode decidir nenhuma matéria que não tenha sido discutida no processo sem dar oportunidade às partes para se manifestar, ainda que seja a matéria que ele possa conhecer de ofício, como a decadência e a prescrição. Então, o que deve fazer o juiz? Recebendo um caso em que ele entenda tenha ocorrido a prescrição, ele deve, antes de proferir essa sentença, dar oportunidade ao autor para esclarecer essa questão da prescrição. Então, o juiz vai dizer o seguinte: autor, parece-me que ocorreu a prescrição. Esclareça se realmente ocorreu a prescrição ou não. O autor pode, inclusive, desistir da ação se entender que realmente teve a prescrição, mas pode esclarecer que eventualmente o juiz tenha errado no cálculo, no cômputo da prescrição, ou pode estar aplicando uma hipótese prescricional que não se aplica ao caso em tela, por alguma lei especial, por exemplo, ou que houve algum fato interruptível da prescrição
e com isso o seu direito, a sua pretensão ainda não teria sido prescrita. Então esse princípio da não surpresa ou do contraditório, aplicando-se a não surpresa, é também aplicável nessas hipóteses. Não há prejuízo algum em se ouvir o autor antes de proferir essa sentença. Ao contrário, há enorme prejuízo se proferida a sentença sem ouvir o autor e depois ele tem que vir por apelação para convencer o juiz que a sua decisão foi errada, recolhendo o preparo da apelação para aí então o juiz se retratar. O caminho é muito mais longo. Então, até pelo princípio da razoabilidade, da rápida solução do litígio, é muito mais razoável que o autor seja ouvido pelo juiz antes de se proceder com a rejeição da petição inicial dessa forma. Cabe alertar que em caso de julgamento negativo da petição inicial, nessas duas hipóteses, em caso de inadmissibilidade da petição inicial por inépcia, por falta de requisitos formais, ou na rejeição da petição inicial por improcedência liminar, pelo reconhecimento de que o mérito ao final será improcedente, cabe apelação contra essa sentença. Dessa sentença cabe apelação também no prazo de 15 dias. Interposta a apelação, o juiz pode exercer o juízo de retratação. Só nessas situações de julgamento liminar, de julgamento antes da citação, é que pode o juiz exercer a sua retratação com relação à sentença. Se o juiz se retratar, o processo volta ao seu curso normal, volta com a citação do réu para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação e segue-se o rumo normal. Do contrário, caso o juiz não se retrate, a apelação deve prosseguir com a citação do réu, que ainda não foi citado, para apresentar contrarrazões. Então veja, o réu será citado não para contestar o pedido inicial, mas será citado para contrarrazoar o apelo. Por que isso é relevante? O réu apresentando contrarrazões, a apelação é encaminhada ao tribunal. O tribunal vai julgar essa questão levada a ele por meio da apelação. Estamos discutindo aqui o efeito devolutivo da apelação, o que vai tratar o tribunal. Imagine que o processo tenha sido reconhecido por improcedente liminarmente, porque haveria uma súmula do Supremo contrariando a pretensão do autor. O autor apela desse indeferimento liminar do pedido, improcedência liminar do pedido, e o réu apresenta suas contrarrazões. A discussão da apelação e das contrarrazões vai se limitar à aplicação ou não aplicação dessa súmula do Supremo ao caso concreto. Pode o autor sustentar que a súmula é inaplicável porque o caso é distinto, ocorre aquela operação de distinguish para a não aplicação de um precedente. Ou pode o autor sustentar que essa súmula está ultrapassada por alguma alteração legislativa ou evolução da sociedade. De qualquer forma, o tema a ser enfrentado pelo tribunal no julgamento dessa apelação não é a procedência ou improcedência do pedido, mas é a aplicação direta dessa súmula ao caso concreto ou não. Então o tribunal vai se limitar ao conhecimento dessa matéria. Supondo que o tribunal entenda que essa questão esteja ultrapassada, o caso realmente seja distinto e mereça julgamento, não mereça aplicação automática daquela súmula. A dúvida é, poderia o tribunal julgar desde logo a lide, na forma do que temos no artigo 515, parágrafo 3º do CPC de 73, ou na forma do artigo 1013 do novo CPC? Será que poderia o tribunal já resolver a lide como um todo? Pegue um caso como prescrição, é fácil de enxergar isso. Realizado o pedido pelo autor, o juiz entendendo pela prescrição, o autor apela, alegando simplesmente que não houve prescrição. O réu apresenta contrarrazões, alegando que houve prescrição. A discussão para por aí. Será que poderia o tribunal, ao entender que está afastada a prescrição, julgar o mérito da lide? Me parece que a opção do novo Código de Processo Civil foi por essa impossibilidade, já que o 332, assim como faz o 330 nos seus parágrafos, deixa claro que o réu será citado apenas para apresentar contrarrazões ao recurso e não para apresentar contestação ao pedido inicial. Então, ao chegar o processo no tribunal,
Ainda não está madura a causa, não houve ainda o exercício pleno de defesa para permitir que o tribunal, desde logo, resolva a lide como um todo. Então, qual vai ser o procedimento? O réu apresenta contra-razões, o processo vai para o tribunal, e ainda que o tribunal entenda que a decisão está errada, ainda que o tribunal reforme essa decisão, o processo volta ao primeiro grau para que se siga o procedimento comum. Vale aqui um pequeno destaque. Ao voltar o processo para o primeiro grau, não se procede à citação do réu, e aí, na verdade, uma nova citação que o réu já foi citado, mas não se procede à citação do réu para comparecer à audiência de mediação ou conciliação. Nesse caso, excepcionalmente, eu não sei se essa previsão foi por engano, o réu é citado para contestar e não para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação a ser designada. Fechamos esse bloco com essas questões de admissibilidade da petição inicial. Na sequência, passaremos para a audiência de mediação ou conciliação.